Bento Gonçalves, eu sou a delegada Deise, plantonista da madrugada. Estou aqui com o delegado Clóvis, que responde pela 2ª Delegacia de Polícia da nossa cidade. E vamos falar então sobre a chacina que ocorreu nesta madrugada. Na condição de plantonista, então, delegada plantonista, eu fui acionada, fui comunicada de que em uma residência havia 4 cidadãos em óbito, os óbitos decorrentes de disparo de arma de fogo. Então, a partir desse momento, o delegado que conduz a investigação, que é o delegado Clóvis, passa a dar mais detalhes para os senhores, porque as atividades do plantão são as atividades emergenciais, foram devidamente realizadas, que é o acionamento da perícia, o comparecimento no local do crime, a ida das equipes das sessões de investigação também para o local. Então agora eu passo a palavra ao delegado Clóvis para que ele possa explanar para vocês as informações que não venham a prejudicar a investigação, é claro. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo comparecimento aqui na 2ª DPI Bento Gonçalves. Como bem disse a delegada Deise, eu sou delegado substituto por mais alguns dias. Nós continuaremos, evidentemente, acompanhando o desenvolvimento das investigações direcionadas para a investigação desse caso. Já quero de imediato, primeiramente, considerando as dificuldades que nós tivemos ontem naquele local, agradecer aos colegas da Brigada Militar que acompanharam conosco, os colegas aqui de trabalho, os agentes, enfim, 1ª DP, 2ª DP, o DPPA, os agentes funerários que tiveram bastante dificuldade em fazer a remoção desses corpos em condições adversas de luz e de terreno, né? A equipe do IGP, que novamente fez um trabalho belíssimo num local de difícil acesso, pouca luminosidade, dificuldade de locomoção dentro da própria casa, pela posição em que os corpos estavam. Então, todos esses obstáculos foram superados para que nós fizéssemos o que de melhor poderia ser feito naquele momento. Então, cerca de 23 horas de ontem, algumas ligações são feitas para a Brigada Militar, dizendo que num determinado endereço do bairro municipal, teria ouvido disparos de arma de fogo, alguma coisa assim. A Brigada Militar para lá se dirige, constatam o fato, 4 pessoas em óbito, imediatamente isolam o local, informam a Polícia Civil, contatos com peritos, junto com a delegada Deise e as outras pessoas já citadas, vamos para este local. Fisicamente descrevendo o cenário dos fatos. Ele fica no fundo de um pátio, beco, o acesso é a pé, né? A rua fica bem abaixo do nível onde está essa residência, escuridão muito grande, difícil, né, de se locomover. Dentro da casa, um cenário macabro, vamos dizer assim. 4 pessoas, todos homens, né, feridos mortalmente com vários disparos de arma de fogo. Preliminarmente, por informação também dos senhores peritos, utilizadas armas, pistola 9mm e também uma arma de calibre 12, né, delegada Luiz? Tiros tanto pela parte frontal quanto posterior do corpo, tiros na nuca com armamento de grosso calibre, tiros na face com armamento de grosso calibre. Isso produziu nos corpos o dilaceramento de alguns tecidos com exposição de massa encefálica, pedaços de ossos e tudo mais. E sobre esse cenário, fisicamente, compartimento pequeno, uma casa pequena, os senhores peritos fizeram então o trabalho. E a partir do desenvolvimento do trabalho dos peritos, os policiais civis vão fazendo perguntas, questionamentos, que certamente no futuro das investigações eles poderão ser importantes para a compreensão de como os fatos ocorreram. Dentro desta casa, quando ingressam os
os matadores, havia, além dos 4 que seriam mortos, também mais um adolescente de 17 anos, uma mulher adulta e uma criança de cerca de 1 ano de idade. Esta criança não era filho de uma das pessoas que estava ali. O que nós apuramos informalmente? Sabe, os senhores, é muito difícil de se obter informações depois da prática desses crimes graves. Mas informalmente nos dizem que essas pessoas, que não fica bem definido o número de quantas sejam, entram no local e não entram chutando porta, nada. Eles entram de uma maneira, de certa forma, tranquila na casa. E fazem com que as pessoas, os homens, sejam colocados no chão, e esse adolescente e a mulher e a criança, que estavam inicialmente no sofá, eles são levados para um outro compartimento do prédio. E, nesse momento, começam as execuções. Provavelmente alguns deles, depois o laudo vai nos confortar nessas, vamos dizer, teorias ou achados, enfim, do local, de que muitas das vítimas foram colocadas de barriga para baixo, vamos dizer assim, no piso da casa e com tiros encostados, né? Com armas de grosso calibre. Pois bem, esta casa pertencia a uma pessoa de nome Jair de Quadros Batista. O Jair, então, era o morador desta casa. No local, quem é que estava lá, além do Jair? O irmão dele, também morto, Sérgio Batista. Então, Sérgio, irmão de Jair, pessoas adultas. Outras 2 pessoas que também foram mortas, jovens. O Everton da Silva Batista, Everton, filho do Sérgio. E também Leandro Batista Alves, sobrinho do Jair e Sérgio, primo do Everton, que é o outro morto. Essas pessoas que estavam na residência já foram formalmente ouvidas, não chegam a dar uma luz nova no evento investigado. E, desta maneira, depois de liberados, foram, em princípio, conduzidos para lugar de seguro. Se nós falarmos das pessoas que estavam lá, sobre antecedentes das pessoas mortas. O Jair, ele é morador de Bento, ali do bairro Municipal, na rua Lajeadense. Ele não tem antecedentes por tráfico, ele tem antecedentes por crimes de lesões corporais, né, delegada Leis, e também por furtos. O irmão dele era foragido, o Sérgio Batista. Foragido do sistema prisional, ele rompeu a tornozeleira eletrônica. Quando chegamos, ele não tinha tornozeleira numa das pernas. O Sérgio, foragido, ele morou em Porto Alegre, mas sabemos também que ele já havia morado aqui em Bento Gonçalves. Isso pode ser um pequeno detalhe, mas quem sabe importante nas investigações lá na frente. O Sérgio, sim, vários antecedentes por furto, já tinha um crime de tráfico de entorpecentes nos seus antecedentes, e ele teria chegado na casa do Jair, irmão dele, em Bento Gonçalves, há aproximadamente uns 3 meses atrás. Everton, você é jovem, 20, 21 anos, filho do Sérgio foragido. Esse rapaz vem de Viamão, primeiras informações que se tem, Grande Porto Alegre. Ele teria chegado em Bento, junto com o Leandro, o outro jovem morto, no final do ano. Teriam, segundo informações, vindo para trabalhar em Bento Gonçalves, não se precisando exatamente que tipo de trabalho fariam. O Everton, ele possui um antecedente por tráfico de entorpecentes na cidade de Novo Hamburgo. O Leandro, repetindo, Leandro Batista Alves, vem de São Leopoldo. Também chega
junto com o Everton, bem no final do ano passado. Esta pessoa, num primeiro momento, não apuramos, Leandro Batista Alves, antecedentes policiais cadastrados. Não significa que, eventualmente, possa ter participado de algum fato criminoso que esteja ainda sob investigação em alguma delegacia de polícia aqui do Estado. Evidentemente que nós estamos falando de uma maneira muito preliminar com os senhores. O andamento da investigação é que vai permitir, quem sabe, uma melhor compreensão de todos esses fatos, até no sentido de se ter melhor o histórico pessoal de cada uma dessas vítimas, né? No local, interessante isso, não localizamos armas de fogo e tampouco drogas. Não localizamos armas de fogo e também não localizamos drogas. Ou havia e retirar do local antes da chegada dos policiais, né? Ou alguma outra situação, mas lá não encontramos nenhum desses objetos. As armas que foram utilizadas, podemos afirmar com uma certa segurança, pelo menos 2 armas. 12. Uma arma de calibre 12 9 mm. e também armamento de 9 mm, pistola 9 mm. No local do fato. Vocês imaginam que é um local que tem muito sangue, parte de ossos, massa encefálica, e isso às vezes encobre, a gente se passa e acaba não vendo um projetil, um estojo, mas sem fazer muita força, recolhemos junto com os peritos 39 estojos, né? Isso já é um cartucho deflagrado, um tiro que já foi dado. 39 estojos de pistola no entorno, também estojos de munição de uma arma calibre 12. Então, no cenário dos fatos, seguramente, pelo menos, uso de 2 armas de fogo de grosso calibre. Provavelmente os senhores vão me perguntar, já vamos nos adiantar aqui na resposta, comportando depois uma outra pergunta no mesmo sentido, não tem problema nenhum. Nós não temos, até esse momento, nenhum indício de autoria. Sabemos que algumas pessoas cujo número sequer está definido entram naquela casa e fazem e cometem o crime que já foi explicado aos senhores. Mas por evidências de investigação, pelo conhecimento da criminalidade na cidade, pela experiência dos policiais que lá estiveram, provavelmente não, nós temos certeza que ali houve uma execução, isso é fato, né? Aí entram as hipóteses, provavelmente motivada por uma disputa entre facções. Provavelmente as 4 vítimas pertenceriam a uma determinada facção do Vale do Rio dos Sinos, que se confronta com uma outra facção que tem disputa de território aqui em Bento Gonçalves. Isso, por enquanto, são suposições e certamente o decorrer das investigações vai fazer com que nós tenhamos melhor esclarecimento desse fato. Então, delegada Deise, eu quero aqui também agradecer publicamente o colega de trabalho, nós estamos os 2 delegados, em função das férias dos outros colegas, acumulando algumas delegacias. E também o esforço dos agentes policiais, né, que fizeram todo esse trabalho. Daqui a pouco a gente comete algum ato falho aqui, os senhores podem nos corrigir, não tem problema nenhum. Mas a gente, a grosso modo, seriam essas as primeiras informações. E antes de passar as perguntas para os senhores, nós vamos deixar depois à disposição. Então, falando do Jair de Quadro Batista, que é o dono da casa onde ocorreu o fato. Ele tem 48 anos de idade, natural de Frederico Westphalen, morador de Bento Gonçalves. Ele registra entre seus antecedentes crimes de lesões corporais, receptação, ameaça, furto qualificado, em cidades como Canoas, Bento, Montenegro, Carlos Barbosa, Portão, e
São esses os antecedentes, então, do Jair de Quadros Batista. Seu irmão, Sérgio Batista, 50 anos de idade, também natural de Frederico Westphalen, consta para nós como morador de Porto Alegre, possivelmente os últimos endereços cadastrados dele até no sistema prisional, onde ele estava foragido. Mas ressalte-se que esse cidadão morou aqui em Bento Gonçalves. O Jair tem antecedentes em Novo Hamburgo, São Sebastião do Caí, São Leopoldo, outras cidades, crimes de furto, crime de tráfico de entorpecentes, um crime de tráfico de entorpecentes e também crimes de furto. Esta é a ficha, né, de antecedentes policiais do Sérgio Batista. Dos jovens mortos, realmente bem jovens, e digo para vocês que não é uma cena legal, a morte violenta de uma pessoa não tem nada de bonito, de belo, é a face da dor, da destruição física, enfim, mas quanto mais jovens essas pessoas, parece que o impacto ainda se torna maior. Então esse jovem, Everton da Silva Batista, 19 anos, natural de São Leopoldo, aqui consta que ele já morou em Porto Alegre também. Estaria de passagem aqui, chegando aqui em Bento, como foi dito no final de semana. O que ele tem de antecedentes policiais no nosso sistema? Um tráfico de entorpecentes, inquérito remetido em janeiro do ano passado para a Justiça, lá da comarca de Novo Hamburgo. Finalmente, primo dele, o Leandro, que é filho do Sérgio. Não, filho do Sérgio é o Everton. Desculpe, feita a correção. Então, Leandro Batista Alves, também jovem, 19 anos, natural de São Leopoldo, morador de São Leopoldo, vem passar fim do ano aqui em Bento Gonçalves. Nos seus apontamentos, tem como antecedentes policiais uma posse de substância entorpecente, é só isso que consta na ficha dele, inquérito remetido em dezembro do ano passado para a Justiça. Então, este é o perfil das vítimas. Traçamos, os senhores, parte do cenário onde ocorreram os fatos, armamento utilizado, e, por enquanto, são essas as informações que nós dispomos. Nós vamos por uma questão, delegada Deise, quer acrescentar mais alguma coisa? Certo. Então, de uma forma ordenada, os senhores podem, querendo, nos fazer questionamentos, aquilo que nós tivermos condições de responder, responderemos. Começa pela delegada Deise. Vamos lá. Vocês sabem qual era a ligação dos mortos com as pessoas que estavam na casa, com a mulher, o adolescente e a criança? O Everton, 19 anos de idade, filho do Batista, Sérgio Batista, sobrinho do Jair, ele estava com uma companheira e com um outro primo. A criança não era parente de nenhum deles. Estaria instalando algum ponto aqui em Bento Gonçalves? Estariam se instalando aqui para começar essa atividade, doutora? É uma teoria, como o delegado comentou ao final da sua fala. Uma das teorias que a investigação segue é a possibilidade de justamente essa execução, essa chacina ser uma disputa de territórios. É uma linha da investigação, mas não é uma certeza ainda. Bom, como havia outras pessoas dentro da residência e não havia sinais de arrombamento, pode ser que esse acesso dos criminosos tenha sido facilitado? Ou, de certa forma, eles já conheciam bem o local, fizeram a observação necessária, já era tarde da noite, calor, nos bairros, às vezes, as pessoas deixam a porta aberta. Pode ter ocorrido isso. Delegado, ontem na cena do crime, algumas pessoas informalmente comentavam ter visto um carro escuro no local, saindo em alta velocidade. Não sei se essa informação chegou para vocês, chegaram a conseguir identificar alguma coisa a respeito de um veículo saindo do local após o crime? Depois que termina o levantamento do local e ele é liberado pelos peritos, os policiais civis, o que fazem, mesmo os PMs? Nós começamos a conversar com pessoas que eventualmente possam dar alguma informação que seja futuramente útil. Ninguém nos disse nada. Particularmente para mim, ninguém disse se saíram caminhando, saíram de carro ou não.
Então, é uma das dificuldades que todo serviço de investigação desse tipo de crime enfrenta. Mas, evidentemente, que essas dificuldades serão superadas, né, com o aprofundamento das investigações. Para a polícia, quem é essa criança que estava no local? Essa criança ela é parente de um dos sobreviventes. Da senhora, cara? Isso aí, Da mulher? Não, Do adolescente. não, do adolescente. Em relação do adolescente, a informação que nós tivemos que ele é morador do bairro, né? Então poderia até, quem sabe, suspeitar ou conhecer alguém que acabou sendo os autores. E a casa estaria alugada no nome de um homem que moraria em Canoas, seria isso, delegado? São informações, sabe mais do que a polícia, isso já nos facilita uma informação nova. Isso vai ser checado. Evidentemente que daqui a pouco todas as hipóteses são impossíveis. Por que deixaram estes vivos? Por que mataram os outros? Isso pode ter algum significado ou não. Isso só o andamento da investigação a partir de hoje é que poderá definir com exatidão. Delegado, foram 39 disparos de pistola ou de pistola e de calibre 12? Ao total é 39 estojos? Me atrevo a dizer que foram bem mais do que 39 nós juntamos no local. Só que é muito sangue, muito massa encefálica exposta, isso tudo esconde projetil, esconde estojos. Isso foi o que visualmente se encontrou no cenário dos fatos. Eventualmente, quando eles forem limpar a casa, às vezes até uma prática que ocorre, as próprias pessoas acabam localizando outros fragmentos de projetis, outros estojos, eventualmente cartuchos, e nos fazem entrega disso aqui na delegacia. Delegado, Desculpe. Ok. Delegado, o senhor falou que pelo menos 2 armas foram utilizadas, uma 9mm e uma calibre 12. Isso supõe que pelo menos 2 pessoas estivessem na casa. Por que haveria mais pessoas se não existiram mais armas ou mais tiros, mais estojos de diferentes armas ali? Poderia ter mais pessoas? Quantas? Nós temos que entender que num momento, falando da visão da testemunha ou da pessoa que vê um cenário dessa natureza ocorrendo muito próximo a ela. Certos traumas fazem com que, decorrentes desse tipo de ação violenta, fazem com que exista um bloqueio da pessoa naquele momento. Muitas vezes, e até pela movimentação de várias pessoas dentro de um ambiente pequeno, é facilmente compreensível que se ergue o número de pessoas que está ali dentro, que se troque cor de pessoa, que se troque altura de pessoa, que roupas sejam visualizadas de uma maneira diferente. Então a gente tem muito cuidado quando nós recebemos, logo depois do fato, descrição sobre quem praticou aquele fato. Isso é natural, é normal. Eu vou repetir sempre, a investigação, no seu aprofundamento, ela permite certamente identificar pelo menos o número de atiradores que vai ter, não só pelo número de armas utilizadas, mas por outra participação que essas pessoas tiveram num cenário de crime que ele diz, né, figuradamente falando, outras coisas que podem fazer com que se chegue também à conclusão de que mais de 2 atiradores eventualmente estiveram naquele cenário de crime. E não só as testemunhas, mas a própria perícia nos auxilia muito nessa identificação. O contexto, as circunstâncias e como o fato ocorreu, a perícia também nos revela muito sobre isso. Delegado, houve algum comentário se eles estavam encapuzados, chegaram de rosto limpo no local? O que nos dizem informalmente, todos de preto e com as toucas balaclava, né? Todos bem, ninguém descobriu o rosto. Essa seria a maior execução na história aí nos últimos tempos, doutora Deise e delegado Glóris? Teve outras? Não. Nós já tivemos. Eu sabia que o Valério ia perguntar alguma coisa, por isso que eu já preparei a resposta e não combinamos nada. Já houve aqui em junho do ano passado um fato gravíssimo como esse, em que 5 pessoas foram mortas. Então, como eu já tinha preparado isso foi em junho do ano passado. De 19, eu acho, delegado. Junho de 19? Alguma coisa assim. Dia 10 de junho foi instaurado o inquérito. O que eu quero dizer? Que um fato tão grave, ou até mais grave, os dois foram graves, que ocorreu aqui em Bento Gonçalves, ele teve
aí falando do trabalho da Polícia Civil no tocante à confecção de inquérito. Nesta situação passada, o delegado Álvaro, e com o apoio dos outros delegados de polícia, os agentes policiais de todas as delegacias, a gente também ajudou em alguma coisa, se chegou à elucidação completa daquele crime. Tanto que foi instaurado, instruído e concluído com indiciamento o inquérito policial número 208 de 2019. Daquela feita foram indiciadas 4 pessoas como mandantes ou executores deste crime. É bom que se diga também, fato curioso ou não, que aquela chacina anterior também ocorre na rua, pessoal da investigação sobre a rua Lajadense. Lajadense é isso, Azevedo. E a chacina de ontem, ela ocorre a cerca de aproximadamente 300 metros de onde houve o fato anterior. Há um histórico de tráfico de drogas, que seja ali naquela região um ponto de tráfico? Eu diria que, falando dos fatos que a polícia já apurou, na chacina anterior restou devidamente provado nos autos do inquérito policial de que havia, sim, no crime cometido, disputa entre facções. Delegado, 3 das vítimas, conforme informações, moravam há pouco tempo em Bento Gonçalves, e devido a essa situação, a polícia trabalha com a possibilidade de os atiradores também serem de outra cidade, um possível acerto de contas anteriormente? Nós estamos no início de uma investigação, então não seria correto nós, já de pronto, excluirmos possibilidades. Esta é uma das possibilidades, dentre outras. Mais alguma pergunta? Senhores, muito obrigado. Boa tarde a todos.